Sejam bem-vindas a mais um Podfly Podcast. E estamos aqui com mais uma mulher forte para trazer uma mensagem edificante para a gente. Hoje estamos aqui com a Débora Giacomelli. Obrigada pelo convite, mano. É um prazer estar aqui, um prazer imenso me contar um pouquinho da minha história para você, para a gente poder espelhar outras mulheres, né? Com a nossa história, nossa força, nossa fé, coragem. Que linda! Isso aí. Débora, eu tenho uma pergunta meio padrão, assim, né, para começo, porque eu acho muito importante. E eu quero que você conte aqui para mim, para todas, né? Quem é a Débora? Hoje eu posso dizer que a Débora é uma mulher madura e com identidade. E quando você diz hoje, é porque não foi sempre assim? Não. Há 10, 15 anos atrás, eu realmente não tinha uma autoconfiança em mim, não tinha identidade. Eu sempre dizia, sabe, não pra mim, e sim sempre pras pessoas. Eu era extremamente vaidosa. Eu vivia colocando coisas no meu corpo, querendo mostrar essa beleza externa do que eu não tinha interno, com essa falta de inteligência emocional. Mas tudo isso, graças a Deus, com todo esse processo que eu passei, consegui mudar, dar a volta por cima, e hoje posso dizer que eu sou uma mulher com identidade. Que linda! E aí, você falou sobre processos. E aqui, né, a nossa borboleta tá aí para não mentir, que a gente ama um processo, né? A gente gosta muito de falar sobre processo, sobre transformação, porque, na verdade, todo mundo passa pelos processos, né? E algumas pessoas, às vezes, paralisam e, enfim, e outras já pegam essa dor, já pegam esse momento, esse processo para se fortalecer, né? Sim. E, assim, o que você diz hoje que te fortaleceu a passar por esse momento? O que me fortaleceu foi toda essa dor que eu passei, que gerou um aprendizado, porque a gente sempre, todo esse sofrimento que a gente passa, a gente tem que trazer para o nosso bem, certo? Porque não é a vítima, a coitadinha, aconteceu tudo o que aconteceu, mas toda a dor gera um processo que gera um resultado, um aprendizado. Então, todo esse processo que eu passei, com todas essas cirurgias, me fez, sabe, me fortalecer e depois acreditar em mim mesma, porque foi, assim, um período aí de 10, 15 anos. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem como tudo começou, né? Então, foi assim, eu me formei com 21 anos, né? Eu morava fora, e aí eu voltei, morar com os meus pais, né? E eu me formei em agronomia, e eu, desde essa época que eu fazia agronomia, eu, assim, não tinha uma identidade formada, porque eu fui fazer agronomia, porque meus pais sempre trabalhavam no ramo, mas não era realmente o que eu queria. Eu queria moda, que eu gostava sempre de moda, desde lá então, mas eu não queria, assim, ficar muito distante dos meus pais, sabe? E aí eu escolhi por ir mais próximo, em Cuiabá, e voltei a morar com eles com 21 anos. E aí eu voltei a trabalhar com eles, né? Trabalhei com eles. E nesse meio tempo que eu estava trabalhando com eles, estava muito bacana, aprendizado, tudo, mas eu ficava mais dentro do escritório, né? Não ia para as fazendas. E eu fui percebendo que eu não gostava muito de lidar com muitos homens, que lá era só homens, certo? Gostava de lidar com mais mulheres. E nesse período, trabalhando com eles também, eu tive um relacionamento. E nesse meio tempo desse relacionamento, estava tudo perfeito, tudo ótimo. Eu era sempre muito vaidosa, eu realmente não tinha identidade, eu gostava muito de viajar. Sabe aquela pessoa imatura, que não sabe muito o que quer? Porque eu tinha 21 anos. Então, realmente, o que aconteceu foi isso. Aí, eu comecei esse relacionamento, fiquei envolvida por 2 anos. E um certo dia, esse relacionamento terminou. E aí veio o gatilho, pá, eu gostava dele, caiu a chave, sabe? E aí eu fiquei realmente triste, sabe? Porque eu pensei, poxa, eu gostava de uma pessoa e não dei valor, e aí caiu o gatilho. Foi aí que começou meu processo. Por quê? Porque aí eu fiquei doentinha, eu emagreci, certo? Eu comecei a pesar 49 quilos e minha mãe realmente ficou muito preocupada comigo, certo? E aí ela me levou no ortomolecular. E aí, o que começou? O gatilho. Deu sempre ser vaidosa, querer sempre estar bela por fora, mas faltando aquele vazio que você carrega por dentro, sabe? Não sabia o que era. Então, realmente, eu pesava 49 quilos. E aí eu fui por um ortomolecular, um nutrólogo fora daqui. E chegando lá,
eu me sentia muito magra e eu queria... E ele estava me cuidando, eu estava fazendo umas inalações de cobre, umas inalações, assim, bem fortes de vitaminas e minerais, suplementando. E ele me falou que... eu falei para ele, né, que eu gostaria de ter peitos e glúteo, porque eu me sentia muito magrinha, e que eu ia colocar prótese. E eu pedi a opinião dele. Como ele era um ortomolecular, né, entendido da área, eu pedi a opinião dele sobre isso. Eu falei, doutor, eu quero colocar prótese, mas eu tenho medo de cirurgia. O que você me diz? E ele falou, Débora, eu tenho aqui um produto que é muito melhor que prótese, que se chama Aqualift, que ele veio da Ucrânia, e você coloca ele é absorvido por 5 anos, é tipo igual uma toxina botulínica, ele falou hoje, né? Você coloca ele é absorvido pelo seu corpo, e depois de 5 anos você pode colocar de novo, sem processo cirúrgico. Nós colocamos aqui na clínica mesmo, e a clínica dele era conceituada, de Cuiabá, e eu falei, nossa, o cara é bom, né? Ele até vinha para Sorriso. E aí peguei e fiquei super animada, né? E minha mãe não tinha comigo, a última palavra era minha, porque eu queria o que eu queria e minha mãe deixava. Só que se eu falasse pro meu pai que eu ia fazer uma cirurgia, meu pai ia ficar chateado e não ia deixar, sabe? Porque meu pai era mais assim, minha mãe já... Eu conseguia remediar, né? Porque eu era muito teimosa. E aí, peguei e fiquei super feliz com isso que ele me falou. Falei, não, confiei nele, né? E aí, peguei e coloquei peitos em 2012. E depois, como tinha ficado tudo muito lindo, em 2013, eu coloquei os glúteos. E tudo isso... E tudo isso, Manu, tá repercutindo até hoje, na verdade, na minha vida, sabe? Já faz 10 anos... Assim, na verdade, eu me sinto um pouco mutilada, mas eu vejo que essas cicatrizes que eu tenho hoje, sabe? São cicatrizes porque eu tô viva, sabe? A gente tá sempre querendo estar bem, a gente se sente, sim, meio mutilada, sabe? E me conta um pouco mais sobre essas cicatrizes. Aí você fez esse procedimento, como eu já conheço um pouco da sua história, né? Você fez esse procedimento e acabou acontecendo algo bem ruim, né? Então conta isso pra gente, por favor. Isso, aconteceu algo bem ruim, porque, na verdade, eu estava querendo preencher com a minha beleza externa um vazio, né, que estava no interno, falta de inteligência emocional, falta de autoconhecimento, e tudo isso aconteceu, eu coloquei em 2012, como eu falei, em 2013, e em 2016, mano, começou realmente a ficar vermelho, sabe? Eu sentia, comecei com dor, começou a ficar muito vermelho e eu fiquei preocupada porque o produto estava descendo, eu estava malhando, fazendo academia e o produto estava descendo, não estava mais perfeito como estava, né? Porque até 2016 ficou tudo muito lindo. Por isso que eu coloquei em 2013 glúteos e muita gente não sabe, mas eu acabei ainda não influenciando. 2 pessoas da minha família gostou muito do resultado, foi lá e colocou. E aconteceu a mesma coisa, porque o produto realmente é muito agressivo, né? E aí, em 2016, aconteceu tudo isso, nós ficamos muito preocupados. E a minha mãe ficou preocupada e falou, não, vamos conversar com o médico que colocou em você para ver o que ele fala e vamos procurar um mastologista mais a fundo, né, para ver o que está acontecendo. Aí tal que eu só comuniquei o médico que tinha colocado em mim o que estava acontecendo. Ele falou que era normal aquilo, sabe? Falou com a maior tranquilidade que aquilo era normal e que era para mim ir na clínica dele que ele ia tirar por cânula. Resumindo, se ele tirasse por cânula ia ser fatal, ia falecer lá na clínica dele mesmo. Meu Deus! Ia ser fatal. Ia falecer lá porque isso não tinha como tirar por cânula. Por que não? Porque eu fui a fundo, peguei um médico realmente renomado, fui fazer ressonância magnética, ultrassom, tudo. O produto estava todo espalhado, já estava aqui embaixo já, sabe? Estava todo espalhado, a gente não sabia. Só quando abri que ia encontrar algo realmente como que estava o produto, né? Porque ele corrói os ossos, ele gruda no tecido muscular. Então, graças a Deus, tinha esse médico de São Paulo que me atendeu, sabe, às pressas. Em 10 dias eu já tive que fazer cirurgia, porque na ressonância mesmo mostrou que já estava num quadro infeccioso, né? E aí eu peguei e marquei essa cirurgia já em 10 dias. A gente fez a cirurgia e esse médico, graças a Deus, sabe, nossa, agradeço a Deus até hoje, porque ele é muito humano, sabe, um ser humano realmente que cuidou de mim, sabe, até chamou meu pai para conversar, minha mãe, que realmente não era uma cirurgia, que era brincadeira, sabe, e eu internei, assim, em 10 dias e foi uma cirurgia de 9 horas, demorou 9 horas a cirurgia. O médico até chamou outras equipes médicas, sabe? Porque ele não estava entendendo muito o que estava acontecendo ali,
por ele ser mastologista, ele é muito renomado nessa área, mas ele ficou assustado do produto. O produto estava espalhado nas minhas axilas, todas aqui, e aqui no meu pescoço, porque eu dormia de bruço, assim, sabe? E aí espalhou tudo aqui. Aí ele falou, Débora, se eu tirasse todo o produto de primeira instância, na primeira cirurgia, você poderia perder o movimento dos braços. E aqui, numa glândula aqui, ele deixou um pouco aqui no meu pescoço ainda, porque também, senão, seria fatal. Então, realmente, assim, foi uma cirurgia muito demorada, sabe? No outro, graças a Deus, teve bom êxito, mas como eu falei, ele não conseguiu retirar todo o produto e no outro dia o hospital, assim, ficou impactado, sabe? De tudo que aconteceu e elas falaram, menina, você tá viva por Deus. Meu Deus, né, gente? E que história. Tô arrepiada aqui, porque eu já ouvi a sua história, né? Só que, sei lá, agora com tantos detalhes, né? E eu entendo isso. Minha mãe também teve que passar por uma cirurgia de 9 horas. E eu imagino a agonia dos seus pais, né? Da sua mãe e... Essa foi só uma, né? Mas, graças a Deus, né? Ele teve aí essa misericórdia e fez esse milagre, concedeu esse milagre. E como é, Débora, viver um milagre? Saber que, além do milagre da sua vida, de quando você nasceu, né? Que já é um milagre. Como é saber que você teve mais uma oportunidade, que você... mais uma vez recebeu essa dádiva que é viver, né? Sim. Como você se sente em relação a isso? Olha, eu me sinto grata por isso. Eu vejo que Deus me deu todo esse processo, sabe? Para realmente eu crescer profissionalmente, intelectualmente, buscar realmente um autoconhecimento. Depois de tudo isso que aconteceu comigo, sabe? Eu tive mais 5 cirurgias. Essa foi só uma que eu te falei, Uau. certo? Teve mais 5. Então, assim, todas essas tristezas e sofrimentos que ocasionavam depois dessas cirurgias, porque todas eu tive infecção, de tanto que o produto é agressivo, entende? Todas. Então, isso me fez eu renascer, sabe? Para mim acordar, para realmente ver que meu propósito era trabalhar com mulheres. Como eu falei, eu trabalhava na fazenda com meu pai, sempre rodeada, sabe? De outras pessoas. E eu queria realmente trabalhar com outras mulheres, que eu via que eu gostava sempre de moda, de estar bem comigo mesma, uma beleza, mas eu sabia que tudo isso que aconteceu, porque eu renasci, Deus queria algo diferente, sabe? De mim. Eu entendo isso bem, né? Porque, assim, é engraçado que parece que até não aconteceu o impacto, às vezes, não é sempre, mas às vezes... Enquanto não acontece o impacto na nossa vida, a gente vai viver naquele automático, né? A gente vai vivendo aquilo, né? Que a vida nos propôs, ou o que foi levando, o rio fluiu e você tava lá. E assim, é aquela coisa. Não é que era ruim, né? Não é que você vive algo ruim, não é que você não consiga viver um propósito. Mas a gente sabe que viver o nosso propósito real, né? Aquilo que realmente Deus colocou no nosso coração, aquilo que queima, aquele sonho que queima, que você se vê fazendo, que você se vê, sabe, tipo, construindo, não tem preço, né? Não. Esse sonho não tem preço. E às vezes a gente precisa passar por uma dor para acordar, né? Porque aconteceu algo parecido comigo. Graças a Deus eu não tive que passar por nenhuma cirurgia, né? Mas em janeiro de 2021, né, eu sofri um acidente. Eu sempre tive muito medo de acidentes. E aí eu dirigindo um carro, eu, meu noivo, mais 2 amigos atrás, graças a Deus todos com um cinto, né? E acabou acontecendo um acidente, né, e capotei o carro. E eu no volante, então aquilo me trouxe muita dor, muito medo. Graças a Deus não teve nada, ninguém se machucou gravemente. E aí, logo após, alguns dias depois, a minha mãe sofreu um acidente muito grave, onde ela perdeu uma perna, onde eu já contei um pouco nas minhas redes sociais, talvez aqui em algum dos episódios também. E isso me trouxe uma dor ainda maior. Isso, como foi tudo muito perto, isso intensificou muito tudo o que tinha acontecido comigo e veio me trazer essa pergunta. Quem é você? Qual sua missão? Por que Deus permitiu que, mais uma vez... Porque eu me sentia, mesmo que eu não tenha passado por cirurgia, o acidente foi muito grave. Você olha o carro, você não acredita que alguém sobreviveu de lá.
O carro deu PT, você não acredita, ele capotou umas 10 vezes. E foi muito punk, porque a gente tava na estrada, né? A gente tava na BR, então não tava numa velocidade muito baixa. E simplesmente você olha, quando eu olho aquele carro, eu falo, eu renasci. E as pessoas passavam e falavam, cara, morreu todo mundo. As pessoas paravam e falavam, nossa, morreu todo mundo. Então, assim, quando eu vejo esse cenário, eu falo, realmente, que privilégio, né? E aí foi onde eu falei, eu não quero mais viver por algo que não queima no meu coração. Exatamente. Eu não quero mais viver, porque tem uma coisa que diz assim, você já fez coaching, né? Já. Tem uma coisa nesses processos de coaching, treinamento de desenvolvimento pessoal, que diz assim, o lugar mais perigoso para estar é num lugar que é bom. Porque se você está num lugar ruim, é a zona de conforto. Se você está num lugar ruim, tem gente que gosta de ser masoquista, né? Que gosta de sofrer e continua lá. Meu Deus. Mas se você está num lugar bom, às vezes você se acomoda ali. Já tá bom, já tá confortável, bem, ok? Só que esse bom faz a gente não ver o extraordinário, faz a gente não ver o maravilhoso, o muito bom de Deus. Exatamente. E Deus fala que Ele veio para trazer a vida em abundância. E eu sempre gosto de falar sobre isso, porque assim, a vida em abundância é muito relativa para cada um. Não estamos falando de dinheiro, não estamos falando, sabe, de riquezas em si. Claro que elas são consequência daquilo que a gente faz, né? Se a gente tem valor, precisamos do dinheiro para viver, né? Mas eu digo assim, a prosperidade, essa abundância, ela é muito relativa para cada um, né? E eu acho que falta muito a gente entender qual é a nossa abundância. Exatamente. Que realmente nos faz viver esse extraordinário. Para mim, a abundância que Deus fala é isso, é o extraordinário que Ele pode dar. Sim, que Ele te criou para ser o seu propósito. Exato. E parece que quando a gente tem um impacto assim, as coisas ficam tão mais claras, só que eu gostaria que não fosse só assim, sabe? E é por isso esse podcast, é por isso que a gente leva as mensagens para que as pessoas despertem, né? Sem precisar ter que passar por uma situação assim, para que as pessoas vejam através das nossas histórias, vejam através da sua história, de outras mulheres incríveis que passou por processos dolorosos, que depois da dor, sabe, quando a gente aprendizado. É demais. E quando a gente é fiel, depois da dor vem algo. Sim, vem algo bom. Com certeza. A Fernanda, que estava aqui no podcast passado, falou sobre isso também, né? Pelo que ela passou também tudo aquilo. Sim, e tal. A história dela é fantástica. E depois da dor, vem algo. Se a gente entende o processo, Sim, né? Exatamente. Então, se a gente se levanta, se a gente entende que aquilo não é para sempre, que isso vai passar. Sim, é um processo de 10, 15 anos aí. Igual a Fernanda, igual eu, tipo, 10, 15 anos que eu tô no processo. E hoje, só hoje, Manu, de verdade, só hoje eu entendo qual é o meu propósito lá na frente, sabe? Mas tudo que eu já passei, bom, você sabe um pouco da minha história, né? Sim. Sempre buscando muita coisa, depois que aconteceu todas essas cirurgias, né? Realmente, eu fui para São Paulo fazer... Você também morava lá, né? Sim. Fui fazer o curso de coach, me profissionalizei em coach, fiz consultoria de moda. E sempre buscando algo, sabe? Que o que eu vou fazer? E Deus vai te encaminhando no processo, sabe? Porque aí eu parei com essas cirurgias, né? Porque veio a pandemia e eu não podia mais ir pra lá porque não tinha vacina. E aí, eu falei, não, acorda, você não pode ficar assim. Eu mal, em depressãozinha, por causa da última cirurgia, comecei a fazer terapia. Eu falei, o quê? Vou abandonar essa terapia, não quero mais isso aqui pra mim, não. Isso aqui não é vida. Sim, você sabe o jeito que eu sou, né? Pra ontem, quero tudo pra ontem. E aí eu via que não estava dando resultado, falei, o quê? Não, eu vou mudar daqui, da onde eu tô, eu vou sair daqui, eu vou fazer o que eu quero. Falei pro meu pai, eu quero montar uma empresa, eu quero trabalhar com mulheres, com moda, do jeito que eu gosto. Comecei a fazer viabilidade de mercado, comecei a ir para São Paulo, comecei a me tacar realmente no autoconhecimento, sabe? Que é olhar para dentro de você, o autoconhecimento é isso, sabe? Então, comecei a olhar muito para dentro de mim, me profissionalizar mesmo, fiz vários treinamentos e tudo isso, sabe, me deu start, vou mudar. Aí eu vim para Sinop, montei uma loja, né? Uma loja de moda, de vestido de festa, e aí realmente estava no processo, até 2 meses atrás agora, mas era o processo, não era o propósito. Então, a gente pode demorar assim como eu. Eu demorei aí 10 anos, desde o ocorrido do problema, né? Até hoje, para mim realmente
ver o que Deus queria pra mim, sabe, Manu? E o processo demora mesmo, mas lá na frente você vai entender. E tem que ser doloroso, sabe? Pra gerar um aprendizado. Então, tudo isso realmente que aconteceu comigo, eu agradeço a Deus, sabe? Porque se Deus não tivesse feito todos esses detalhes dolorosos na minha vida, eu não estaria como eu tô hoje, sabe? Sabendo quem é essa Débora, que não é a beleza exterior, que é a beleza interior, que você tem que ter, sim, inteligência emocional, autoconhecimento. Você também é uma menina que eu conheço muito, uma mulher, menina-mulher que eu falo, linda, com rosto de menina, mas que a gente busca autoconhecimento todos os dias. Eu sei que você, como eu, tá aí todo dia, tá em casa, né, Manu? A gente acorda com oração, com o nosso devocional, depois a gente vai almoçar, a gente já está escutando um podcast, ou a gente já está escutando um louvor, a gente está realmente sempre buscando algo para autoconhecimento. Eu nunca tô em casa sozinha sem estar ouvindo algo, né? Então é isso, e realmente agora eu tô nesse ciclo que encerrou da loja, que foi o processo com as mulheres, eu gostei muito, foi algo de muito aprendizado, mas encerrou esse ciclo. E vem novidade por aí, Débora? Vem novidade por aí. Mas Deus, né, Manu? Ele é tão maravilhoso que eu falo assim, agora que eu vendi a loja, que a loja me dava muita demanda, tendo que estar lá todos os dias, né? Então, agora, Deus preparou esse momento, né? Que vem coisa nova por aí, mas Deus preparou esse momento realmente para mim fazer, que eu tenho ainda produto, eu tenho que retirar ainda esse produto e fazer minhas reconstruções, colocar a prótese de enxertia, prótese expansora e depois colocar uma prótese mesmo no final do ano. Deus preparou tudo, Manu, porque se eu tivesse com uma empresa hoje, eu estaria lá em São Paulo, mas eu não estaria em paz. Sim. E hoje eu estou em paz para fazer tudo isso e Deus preparou hoje, tudo. Você está em paz para cuidar de você, né? Para cuidar de Porque mim. nós precisamos nos cuidar. O autoconhecimento é isso. É entender que, além de uma empresa, além de uma esposa, além de uma mãe, existe uma mulher e essa mulher precisa se conhecer. Essa mulher precisa se amar, se acolher, se respeitar, se cuidar mesmo, né? E falando em autoconhecimento, falando sobre a parte de empresária, qual a sua opinião, né? Qual, assim, a diferença que você viu na sua vida como empresária tendo autoconhecimento, sabe? Porque, assim, às vezes as pessoas pensam que autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né? Ai, é bobagem, não sei. Dentro de uma empresa, até dentro de uma empresa, eu acredito que é muito necessário, né? Porque se você não está bem com você, como que você vai gerar uma empresa? Né? É o que eu penso. Então, eu queria saber de você. Como você vê isso? Como você vê que, como essa junção, como esses treinamentos, como o desenvolvimento humano é necessário para dentro de uma empresa, de uma equipe? Maravilhoso, o autoconhecimento é maravilhoso, porque primeiro com todo esse treinamento de coaching que eu fiz, né, a gente tem que ter amor próprio pra gente cuidar do próximo, a gente tem que ter muita empatia com os nossos funcionários, sabe, a gente tem que se colocar no lugar do outro, e hoje eu vejo muita gente não se colocando no lugar do outro, sabe, Verdade. E eu, de verdade, eu amava meus funcionários, eu fazia de tudo por eles, porque se eles estivessem felizes e motivados, eles iam me ajudar. Então, a gente tem que sempre estar motivando o outro para a gente ser ajudado realmente. Então, o coaching, assim, na minha vida e todo esse autoconhecimento, essa minha busca constante por Deus, porque a gente tem que ter fome do autoconhecimento, mas a gente tem que ter sede de Deus, né? Para uma junção, porque é o físico, é o espiritual, é o mental, a gente tem que cuidar de todas as áreas da nossa vida. Que lindo! Nossa, isso para mim é tudo mesmo. A gente precisa entender que estar com a nossa espiritualidade, né, em dia, para quem acredita, né, é muito importante religião, nesse autoconhecimento. Né? É um Deus maior. Quem acredita em Deus, né, e tudo mais, eu sempre falo sobre isso, porque o autoconhecimento é você se conhecer, certo? Olhar para dentro. E existe um Criador que criou eu e você, né? Existe um Deus, existe um Criador perfeito que nos criou. E às vezes a gente escolhe parar de ouvir esse Criador, né? Para ouvir as vozes externas, as vozes do mundo, as vozes das pessoas, né? Sobre quem nós somos. Isso é o que vai nos apagando da nossa verdade, apagando da nossa essência. E isso vai trazendo uma repressão, isso vai trazendo uma... Baixa de autoestima. Baixa autoestima,
assim, a gente se anula, né? A gente se sente sempre em comparação, fica sempre em comparação. Vou falar isso agora, comparação é o pior que tem. Não podemos comparar com ninguém, porque você é única, eu sou única. Nós somos únicas, né? Sim. E quando você, lá 10 anos atrás faz isso? É onde tudo começou o problema. 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Que você sentia, assim, essa baixa autoestima, esse vazio interno, eu chamo de vazio existencial, que a gente não entende por que a gente existe, falta né? de inteligência emocional. E aí a gente começa a buscar, ou busca em compras, ou busca em cirurgias, ou busca em alguma coisa, né? Busca em algo. Em alguma fuga. Coisa. E assim, eu gosto muito de deixar claro que eu não sou contra cirurgias, eu não sou contra a beleza Nós externa, não somos contra. Temos o nosso autocuidado, porém, o que eu acho muito perigoso é você sentir um vazio, tentar preencher um vazio que é interno, colocando no externo, né? Então, eu não sei se eu já falei em algum lugar, eu fui fazer uma viagem e a gente conheceu um casal de advogados e eles têm uma empresa no Sul. E esse casal de advogados falou que hoje, né, acho que se eu não me engano, eles falaram de 80% dos processos que eles fazem contra cirurgiões plásticos. Aí eu fui querer entender por quê. Aí ele falou assim, olha, existe sim erros, negligências médicas, sim, em alguns casos, mas em poucos casos. A maioria dos casos, a mulher vai, né, e faz a cirurgia, né? busca algo, porque se comparou. Eu quero esse nariz porque eu vi de fulana, eu quero esse peito porque eu vi assim, eu quero esse peito grande, ou eu quero esse peito pequeno, ou eu quero esse peito assim, ou eu quero assado, eu quero junto, eu quero separado, eu quero esse bumbum porque eu vi fulana. Você não busca uma verdade em você para fazer algo assim. Você busca uma verdade no outro. Sim. E aí, é isso que eles me falaram. Olha que louco, né? Eu fui para uma palestra, para um evento que tinha nada a ver com isso e acabei tendo esse insight, esse feedback, né? E aí eles falaram que é muito, muito surreal. Entendeu? Que eles, na hora que eles vão ver os processos, daí tem fotos, tem o antes e o depois. A maioria fica ok, sabe? Tipo assim, não fica feio, fica exatamente o que o médico propôs. Sim. Só que a pessoa foi fazer aquilo pensando nessa comparação, esse vazio. E aí, quando ela se viu, e ela viu que aquele nariz, na verdade, ficou bom na outra e não nela, ela não se reconhecia. E aí ela fazia o nariz, ela fazia isso, ela fazia aquilo, ela fazia isso, ela fazia isso. E aí ela não se reconhece mais. E, na verdade, gente, eu tô falando isso pela boca desses profissionais, eles Sim. que falaram isso pra mim, né, assim, que essas mulheres já não se reconheciam, e elas falavam isso, não, porque isso aqui não é o jeito que eu não me vejo, eu não tô me reconhecendo assim, só que era aquilo que elas pediram. Porque uma coisa, às vezes, a gente não sabe identificar, né? Assim, não sabe diferenciar. Cada pessoa vai ficar de uma forma. Você olha numa pessoa, tá lindo, eu falo por experiência própria. Eu vou dar um exemplo, que eu trabalhava com estética antes, Sim. né? Então, eu fazia cílios e sobrancelha. Às vezes, a pessoa vinha... cara, eu quero exatamente igual da minha amiga. Chegava lá, o olho é totalmente diferente, sabe? A curvatura, tudo muito diferente. Por mais que você tente... Até você explicar pra pessoa que aquilo não vai ficar legal nela, sabe? Era um baile. Um baile. E às vezes você tem que fazer pra pessoa ver que aquilo não fica legal. Que sim, na amiga dela, aquela forma, né, aquele formato fica legal. Só que nela, o olho dela é mais fechado, ou mais aberto, ou mais redondo, ou mais... Enfim. Então, assim, é muito isso. As pessoas estão perdendo a sua própria verdade, a sua própria essência. Elas estão buscando no outro, na outra, na comparação, aquilo que elas... não enxerga, porque é o vazio, você está procurando algo que você não entende. E eu falo que esse entendimento, ele vem de um Deus. Vem. Né? Deus. Porque o autoconhecimento, ele é tudo. Só que, para mim, o autoconhecimento está em primeiro lugar, entender quem me criou e entender que eu sou feita com imperfeições. Sim. E é isso que me faz perfeita, é isso que me faz única. Porque se eu quiser ficar colocando as coisas pra virar outra pessoa, eu já não sou mais única.
Exatamente. Se Deus quisesse que eu ficasse igual a você, que a outra, ele me fazia um monte de marionete, sei lá como é que chama, né? Os fantochinhos faziam um monte de... Então, assim, até irmão gêmeo, você vê que tem uma diferença ou outra para identificar. Uma mãe sabe qualquer um, qualquer outro. Ser é único, né? Então, assim, nós precisamos respeitar essa individualidade, né? Sim. E isso tá muito difícil hoje em dia. Tá muito difícil. E as pessoas não têm mais prudência, sempre tá colocando uma coisa, colocando outra. Então, o que eu vejo, assim, muito, sabe? Tenha prudência em tudo que você vai fazer, sabe? O meu foi uma imprudência por eu ser imatura, mas com uma negligência médica, certo? Por ter sido ludibriada, porque ele me falou algo que realmente eu acreditei, né? Então, assim, para as mulheres ter mais prudência, sabe? Sobre todos esses processos... Sobre todos esses processos? Não. Procedimentos. Sobre todos esses procedimentos estéticos, sabe? Que a gente tá aqui, mas a gente é um ser único. Então, hoje, Manu, sabe? De tudo isso que aconteceu comigo, eu tô com muito cautela, sabe? Muita prudência em tudo que eu vou fazer. Eu realmente faço algo... Sabe? Só para dar uma mudadinha, assim. Para dar uma evidenciada na sua essência, porque eu acho que não é tirar, não é mudar, é enaltecer algo, né? É enaltecer algo que eu já tenho de bonito, né? Enaltecer algo que já é da minha característica. Sim, eu acho que o ruim é mudar essa característica, né? Exatamente, porque o físico, ele encanta, né? Nós sermos bonitas, a beleza cura. O físico encanta, né? Mas a beleza interna, ela convence. Então, é verdade. Assim, realmente, sabe, a pessoa vai ter afinidade pelo que a gente é. Não porque a Manu é linda, a Manu é uma boneca, olha, a Manu era modelo, a Manu é linda. Tudo isso, sabe? Você é realmente. Só que o que adianta você ser linda e não ter uma beleza interna, sabe? Não ter um autoconhecimento, falar coisas, realmente se gabar do que você tem ou deixa de ser. Isso é muito ruim, sabe? Isso é muito fútil, né? Fútil, realmente. E a gente tem que sempre buscar, então, o nosso propósito, sabe? Buscar o nosso propósito, que a gente só vai estar feliz se a gente estiver no nosso propósito. Hoje eu vejo isso, porque eu já fiz tanta coisa, você sabe, né? Já montei tanta coisa, já fiz tanta coisa. Temos isso em comum, né? Sim, tanta coisa pra lá gente, e pra cá. falando em comum, ela falou assim, eu tinha programado uma outra roupa para usar. Isso é homenagem, rosa. Aí ela falou assim, Manu, eu vou de rosa pra te homenagear. Aí eu falei assim, tá, ela vai de rosa e eu não vou de rosa. Só que não identificamos, assim, não combinamos o tom de rosa. Chegou aqui as duas com exatamente o mesmo tom. Pink. Mas tá ótimo, tá lindo, combina com a minha logo. Sim, aqui, com o meu cenário, maravilhoso. Então, assim, só pra dar uma descontraída, né? Mas, olha, muito feliz por esse seu processo, então, muito feliz pela sua cura do propósito interior, né? Eu falo assim, olha, pior do que você passar um processo doloroso, né? É você passar por um processo doloroso e você não mudar nada. Sim. Né? E eu falo sempre, gente, aproveita que... aproveita não, né? Mas já que tá passando, não tá no nosso controle. Sim, não tá. Né? As coisas acontecerem. Claro que você poderia ter... Tipo, se tivesse tomado outra decisão, talvez isso não teria acontecido e tudo mais. Só que já que aconteceu, o que eu vou fazer com o que aconteceu? Né? Eu vejo que as pessoas se vitimizam demais sempre. Porque me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. Eu não tenho porque fulano me tirou. Eu não tenho porque o governo. Não tenho porque isso. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Porque, sabe? Assim, então, assim, eu falo que outra coisa que eu tenho aprendido muito com o processo de coaching, com o processo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, é isso. É eu pegar o que aconteceu comigo e mudar aquilo, a minha realidade. Porque, aconteceu, eu me senti abandonada quando eu era criança, eu me senti rejeitada quando eu era criança, eu sofri bullying quando eu era criança, eu tive um monte de processos dolorosos quando eu era criança, e esses processos, ao longo do tempo, foram piorando, né? Só que, hoje, eu escolho o quê? Eu escolho me tornar forte com isso, exatamente. Eu escolho viver, pegar isso tudo, me curar e ajudar a curar outras pessoas. Exatamente, com os seus talentos, suas habilidades, que a gente até comentou, né, Manu, na semana passada sobre Eclesiastes, né?
que o nosso maior propósito, tem gente, né, Manu, a gente tava falando, né, amiga, tem gente que não sabe nem às vezes o que é um propósito. Qual é o seu propósito? Ah, meu propósito é viajar para Dubai. Ah, meu propósito é ganhar dinheiro. Gente, isso não é o propósito. A gente sabe, né, Manu, que o propósito de todo mundo é servir e servir pessoas com os nossos talentos, com as nossas habilidades. Então, em Eclesiastes Salomão fala, né, que se a gente não tiver no nosso propósito, é sobre correr atrás do vento. Porque não é o que a gente tem, essa passagem. É o que a gente é, né? A gente pode ter tudo, mas se a gente não for, mas a gente não fala, tem nada. E ele fala exatamente disso. Eu tive tudo. Eu fui o rei mais rico. Eu tive todas as coisas. Só que quando ele fala que depois isso é correr, quando ele comenta, né, que é como correr atrás, trabalha, mas no final é como correr atrás do vento. E aí, às vezes a pessoa pode pensar, uai, mas então eu não vou trabalhar? Mas então eu não vou... Não, acontece que o trabalho, quando ele é intencional, quando ele tem um propósito, quando ele, sabe, a gente sempre está aqui para servir, isso é fato. Exatamente. Não importa aonde, não importa como, servir as pessoas. Se você trabalha num supermercado, você tem como servir as pessoas. Se você trabalha num caixa, você tem como servir as pessoas. Porque eu sempre falo, nos meus treinamentos para mulheres, eu dou alguns treinamentos em lojas e tal, eu falo assim, olha só, às vezes uma pessoa vai chegar aqui para você atender, e essa pessoa às vezes, sabe, tá tão cansada, tá exausta, tá com raiva, aconteceu alguma coisa na vida dela, alguém perdeu alguém. E aí, quando a gente tem essa inteligência emocional e a gente entende que nós damos o que nós temos, então eu busco ter o melhor para entregar o melhor, então o que acontece? A pessoa passou por um dia mal, às vezes não me tratou tão bem, se eu trato ela da mesma forma, é um ciclo ruim que eu tô levando. Exatamente. Agora, se uma pessoa, às vezes, não me tratou muito bem, teve alguma grosseria, e eu entrego o que eu tenho, que é bondade, que é melhor, que é ser uma pessoa boa, uma simpatia, uma empatia, com certeza eu tô trocando, eu tô quebrando um ciclo. Exatamente. E às vezes ali, aquela pessoa que às vezes tá naquele automático de, tipo... dela já muda. Pá. Eu acho que ela fala assim, nossa, o que eu tô fazendo? Né? O que eu tô fazendo? E as pessoas demoram para entender isso, porque, na verdade, a gente vive um ciclo de vingancinha, né? Me tratou mal, vai ver, vou tratar você mal também. É recíproco. Não, relacionamento. Eu sempre falo sobre relacionamento, porque às vezes a gente fica ali pensando, muda, tem que mudar e tal. Só que a gente não muda, né? Eu vou mudar quando o outro mudar. Quando ele mudar, só que é claro que às vezes a gente muda e o outro não. Aí, ok, talvez seja a hora de virar a chave. Mas quando você muda... Tudo muda. As coisas mudam. Não adianta, o seu ambiente muda, as pessoas mudam, você passa a viver num ambiente diferente, porque você entende que ser é muito melhor que ter. Sim, porque o ser sempre vem antes de ter. Vem antes. E assim, eu falo que ele é melhor, não porque, eu não quero ter. Não, porque tudo começa no ser. E quando eu sou, eu atraio as pessoas certas, os lugares certos, os momentos certos, as experiências certas. Então, assim, por isso que eu falo que é melhor ser. Sim. O ter vai vir em consequência quando a gente é. Porque você atrai o que você é, né? Entende? Então, assim, eu vejo que as pessoas estão muito em busca do ter primeiro. Eu tenho, depois que isso, eu quero ter. E elas acabam esquecendo desse detalhezinho, que eu preciso ser primeiro. Isso. Né? Eu preciso ser eu mesma, eu preciso ter uma identidade, eu preciso me amar, existe um amor próprio. E depois do amor próprio, eu falo que vem um posicionamento diferente. Esse posicionamento que muda tudo. Você se posiciona diferente na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente, na igreja, na onde for que você esteja, você se posiciona de uma forma mais intencional e mais empática. Sim. Isso muda tudo. Muda tudo. E fica muito bom, né? Bom, então falamos bastante aqui, né, sobre ser, sobre beleza, sobre propósito, sobre a beleza quando ela vem na fonte certa, né? Na hora certa, na medida certa. O que a gente acredita.
Você falou aí sobre quem você se vê hoje, isso é muito incrível, né? E eu queria que você, agora, desse uma mensagem sua, assim, sabe? Inclusive, da sua essência, né? Já para concluir, assim, essa nossa mensagem, para concluir esse nosso contexto. Uma mensagem porque, assim, a gente vive, né, um mundo muito de aparências, muito de certa forma, futilidade, muita comparação. Então, assim, uma mensagem da Débora para que talvez desperte aí e faça algumas mulheres, né, entenderem tudo isso que a gente falou, né, que entre aí no coração. Então, a minha mensagem é que não é a beleza externa, que é sim a beleza interna, na essência certa, na medida certa. E todo sofrimento, ele vai gerar sim uma dor, mas essa dor vai ser um aprendizado que vai ser o seu propósito. Manu, a sua maior dor sempre é ali, você pode ter certeza, um ponto, se não o seu propósito grandioso, sabe? O que Deus quer fazer, o que Deus te criou para ser. Então, use sempre isso como aprendizado e seja o que Deus te criou para ser, sabe? Busque sempre estar com autoconhecimento, buscando autoconhecimento, um desenvolvimento pessoal na sua vida. Sempre tire, sabe, um tempo com Deus para realmente você fazer tudo certo no momento certo, para você não errar. Porque se você tiver Deus na sua vida e esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, tudo anda junto. É um complexo, parece ser muita coisa, mas quando você pega o fio da meada, vira uma chave na sua vida, que é isso. A gente tem que estar aqui para servir o nosso propósito, então seja o que Deus te criou para ser, com muita fé, muita coragem, muita ousadia, porque você, mulher, você é única, você é linda, a sua beleza é única, e seja o que Deus te criou para ser. Que linda, meu Deus, que mensagem linda. Estamos emocionadas, né, gente? Estamos muito felizes por você estar aqui, grata pela sua disponibilidade, seu tempo. Honro muito isso. Obrigada. Honro o tempo das pessoas, porque eu falo que é um recurso mais precioso, que é algo que nunca mais tem volta, né? Então, assim, obrigada pela sua mensagem, né? A sua vida é um milagre 2 vezes, né? E isso é uma dádiva, né? E eu fico muito feliz aí. Estamos esperando essa novidade, ficaremos esperando ansiosamente que vem por aí. Depois de tudo eu volto. Isso, depois você volta aqui, conta pra gente como é que foi, né? Mais esse processo, porque né, agora você vai passar por um outro processo. Enfim, então vai ser as cirurgias, e aí vai ser as reconstruções, e aí depois vai vir essas outras novidades, vai vir aí a busca pelo propósito maior de todos, né? Sim. Então, assim, estaremos aqui para te receber, para você contar aí uma parte 2. Sim. Essa é a parte 1, viu, gente? Inclusive, ela ficou bem rápida, viu? Vocês não podem reclamar, hein? Que dá, né? Que dá para assistir rapidinho. E aí viremos aí, se Deus quiser, com uma parte 2 aí, com uma nova identidade. Não uma nova identidade, né? Mas uma parte 2 mesmo, uma nova Débora, talvez? O que nós queremos é ajudar mulheres, né? Com o nosso propósito. Sim. Enfim, então, gente, é isso que a gente tem para falar hoje. É essa a nossa mensagem hoje. E sou grata por você, por vocês que estão aqui assistindo. E finalizamos mais um podcast, mais um Podfly, mais um episódio concluído com sucesso. Estou muito grata, coração quente sempre. Eu também, obrigada coração pelo sempre convite. Amo muito sua ensinável, vida. Feliz. Estou muito feliz por aprender com a sua história, porque a gente aprende, né? Me emocionei muitas vezes, me arrepiei muitas outras. E é isso. Obrigada. Que Deus aí abençoe sua história, sua trajetória, que te dê sucesso, que os seus planos ocorram na vontade dele sempre, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Sempre. E estamos juntas. Sempre. Obrigada.